Olá, pessoal! Bom, estou aqui de volta para a gente continuar as discussões a respeito do direito público e do direito privado. Agora, falando sobre um dos temas dessa discussão, que é muito importante e que é um tema um pouco mais extenso, que é a divisão do direito público e privado em disciplinas distintas e dividindo isso em dois grandes ramos. Quando eu falo ramos, a gente fica assim, mas ramos, de onde vem essa palavra? De árvore mesmo, como se fosse dois grandes galhos de divisão do direito, de um lado o direito público e do outro o direito privado, né? Então, quando a gente pensa sobre essas relações, é muito interessante entender que o direito faz essas divisões e a partir dos diferentes objetos que são estudados, a gente faz também uma divisão em disciplinas diferentes do direito, né? Então, por exemplo, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em direito público na área de direito internacional. Então, olha, eu falei primeiro o ramo para vocês, que é direito público, e depois a disciplina específica em que eu aprofundei os meus estudos, que foi o direito internacional, né? E aí é interessante que apesar da gente, todos nós, né, temos uma formação geral, estudamos todas as áreas, mas a partir do momento que a gente vai tendo oportunidades diferentes de trabalho e também vai percebendo o que gosta mais de abordar, né? Eu tenho certeza que rapidamente vocês vão começar a perceber se tem uma maior preferência pelo direito público ou pelo direito privado, a gente vai percebendo como que nessas divisões a gente acaba buscando aquilo que se encaixe melhor com a nossa personalidade, com aquilo que a gente entenda que é mais interessante, né, de ser discutido no direito. Para poder tratar da aula de hoje, eu também resolvi colocar aqui para vocês os slides, porque no material de vocês têm aí, ó, essa árvore que faz essa divisão. Ela não é perfeita, tá, gente? Mas eu gosto, acho que para quem tem aí inteligência visual e gosta de visualizar as coisas, ajuda muito. Tem algumas questões que eu vou problematizar aqui, porque tem um errinho aí que a maioria da doutrina entende que é um erro, mas é a observação que o autor fez nessa divisão. Então, olha aqui, vamos começar aqui, ó, embaixo, pela raiz. A raiz, ela vai ser aquilo que vai dar sustentação à existência do direito como uma ciência, né? E ali a gente tem os princípios gerais do direito, as ciências jurídicas e a filosofia do direito. Vocês devem perceber que grande parte das disciplinas que vocês trabalham no primeiro período, né, sociologia, filosofia, história e formação do direito, essa aqui, a disciplina de teoria da norma e teoria do ordenamento também, a própria noção das teorias do Estado, que é uma disciplina introdutória aí do direito público, a gente vai percebendo que esses estudos iniciais do direito, muitas vezes eles trazem para a gente uma sensação de que a gente ainda não mergulhou profundamente nos estudos que a gente gostaria de mergulhar, né? E imagino ainda mais o que vocês estão passando nesse regime remoto, em que a gente fica distante, né? E a gente queria sentir os cheiros da universidade, participar, ter essa convivência. E aí, assim, eu sinto muito que a gente esteja passando por isso, mas o mais importante é que a gente continue na dedicação dos estudos, porque em breve vai passar e vocês vão ter aí períodos lindos de convivência física, intelectual, cultural com o ambiente universitário. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela universidade, né? Fiquei na universidade. Olha, eu fiz 5 anos do curso de Direito, depois eu fiz mais 2 anos de uma pós-graduação, depois fiz mais 2 anos de um mestrado e mais 4 anos de um doutorado. Foram 13 anos aí estudando incessantemente, desde que eu me formei, para ter a oportunidade, inclusive, de voltar para a universidade, mas como professora, né? Eu leciono desde 2008,
quando eu comecei a dar aula na PUC, como contratada, depois fiz concurso para poder ser professora definitiva na PUC. E eu sei o que é quando a gente entra na universidade. Eu lembro quando eu entrei pela primeira vez na universidade para começar um curso de graduação, o quão a gente fica empolgado, receoso, né? Cheio de dúvidas. Então, imagino que vocês estejam passando por isso nesse período, mas quero deixar muito claro para vocês que, apesar da nossa distância física, eu estou aqui para vocês, tá? Então, o que vocês precisarem, contem comigo. Estou parecendo as minhas aulas, né? Que eu abro um parênteses, falo alguma coisa, mas é isso mesmo, que eu falo com vocês como se como se a gente estivesse um olhando para o outro mesmo, de pertinho. Eu até gosto desse jeito de gravar, porque eu fico mais perto de vocês e parece que a gente está interagindo melhor. Mas, enfim, quando a gente discute essa relação de direito, então, a gente vai ver que esse começo do curso, eu vou voltar lá para a árvore, ele coloca aqui para a gente na raiz os princípios gerais do direito, as ciências jurídicas, a filosofia do direito, a gente poderia incluir ali a economia, a sociologia, todas essas disciplinas que são disciplinas que trabalham o porquê das coisas e, inclusive, questões voltadas para uma análise do direito no sentido de entender o motivo de existência do próprio direito. E aí, a partir dessa sustentação, que traz todo esse conhecimento basilar, que basilar no sentido de ser a base dessa árvore que vai crescer, a gente tem como sustentação desse ordenamento jurídico, no caso do Brasil, de muitos países também é assim, a gente tem como base o tronco aqui, que é a Constituição. O direito constitucional, ele é um direito que é direito público, tanto que ele está aqui, ó. É o primeiro direito à esquerda aqui como direito público. Mas a Constituição, ela não fala só sobre assuntos de direito público. Ela vai tratar de tudo, estruturando esse Estado, estruturando o direito, falando das regras básicas de estruturação, dos diferentes órgãos do Estado, dos nossos direitos fundamentais, né? Quem está aí doido para estudar direitos fundamentais, que era uma das coisas que eu queria estudar quando eu estava começando, pode começar a ler o artigo 5º da Constituição, o artigo 6º da Constituição, porque ela é esse tronco, porque ela é estruturante do estudo do direito. Tem gente que até fala assim, eu gosto de direito civil, de direito privado, então esse negócio de Constituição não é comigo, não. Pode duvidar desse profissional, porque qualquer área que estude direito, se está estudando direito, tem que conhecer a Constituição, né? Mesmo que seja, evidentemente, não de forma aprofundada e nas questões vinculadas ao direito público, mas o que tratar de direitos privados, da noção de liberdade, de direitos fundamentais, aquela pessoa vai ter que conhecer aí do direito constitucional. Então, voltando para a nossa árvore aqui, a gente tem aí, ó, a estruturação do tronco, de um lado, do lado esquerdo, o direito público, do lado direito, o direito privado, né? Eu vou começar pelo direito público, até porque eu já comecei a falar do direito constitucional. O direito constitucional vai ser aquele que vai regular a estruturação da Constituição, e vai falar sobre a organização do Estado, as regras basilares, sobre o controle de constitucionalidade, se a Constituição é uma Constituição fácil de ser modificada, se ela é difícil de ser modificada. Então, o direito constitucional vai tratar dessas relações públicas e dessa gestão de Estado. Eu vou pular o direito do trabalho, tá, gente? Porque ele é o que eu preciso fazer a observação. O direito, os direitos processuais, direito processual do trabalho, direito processual penal e direito processual civil, sempre que for direito processual, vai ser direito público. Vocês conseguem pensar o motivo disso? Mas até o direito processual civil, professor, é direito público? Sim, é. Por quê? Porque o direito processual sempre tem a presença de um representante do Estado. O processo judicial sempre não precisa ter um juiz ou um tribunal vai participar daquele processo.
E o juiz, o tribunal, não são representantes do Estado? Então, se o Estado está presente na relação jurídica, a gente tem um direito que é público. E o direito processual do trabalho, que cuida do processo do trabalho, o direito processual penal, que cuida do processo penal, e o direito processual civil, que cuida do processo civil e de todos os outros processos, que ele é a base do processo, eles vão ser direitos públicos, porque sempre se tem regras, procedimentos instituídos pelo Estado e, no caso do processo judicial, evidentemente com a presença do representante do Estado. Então, sempre que for processo, é direito público que você vai ter a participação do representante do Estado. Depois aqui dos direitos processuais, eu tenho o direito penal. Direito penal é um direito público. Por quê? Porque a noção da possibilidade de imposição de uma pena, ela traz a noção de que só pode penalizar e aplicar a coação legal o Estado. Evidentemente que a gente tem algumas exceções, por exemplo, quando você tem a legítima defesa de terceiro, que uma particular usa a força para poder se defender porque o Estado permitiu. Mas o direito penal, ele trata do quê? Ele trata de condutas que ele acaba dizendo que são condutas passíveis de punição, de penas, de aplicação de penas, e por isso a gente tem um Código Penal que descreve essas condutas e institui as consequências de pena. E quem vai aplicar essas penas? Obviamente, depois de um devido processo legal, porque o processo ele não é só um instrumento para se chegar a uma conclusão, ele também é um direito garantia nosso, ou seja, eu tenho o direito de ter no processo a minha defesa, o meu contraditório, eu tenho o direito de ser tratada de forma igual. O juiz não pode ter prioridades, tratar um lado diferente do outro, ele tem que ser imparcial, porque o juiz não tem vontade, o que tem vontade é a lei. O juiz não tem que ter convicção, a decisão processual tem que ser decidida de acordo com o que a lei preconiza. A professora fala isso para o pessoal que está lá no judiciário, nem todo mundo tem essa consciência, mas muitos têm. E essa consciência não é só uma consciência, ela está prevista na Constituição. Então, sempre que eu tiver um direito processual, eu tenho um direito que vai estabelecer as regras de solução de controvérsias, sempre se entendendo que ele estabelece uma série de garantias de que a gente tenha um devido processo legal de acordo com o que a Constituição estabelece. E o direito penal, ele faz o quê? Por que ele é um direito público? Porque ele estabelece quais são as condutas tidas como inaceitáveis e já coloca para a gente, através desse código, das normas jurídicas que estão lá no Código Penal, as consequências dessas condutas. Então, a gente tem lá o nosso exemplo, né, do 121 do Código Penal, homicídio. Matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Quando se institui isso, quem que vai aplicar a pena? Sou eu? Você? Não, quem vai aplicar a pena é o Estado. E por isso é um direito público, porque eu tenho a presença do Estado. Só quando eu não tiver a presença do Estado, gente, em momento nenhum, é que eu tenho direito privado. Se o Estado participou de alguma forma, eu tenho direito público. Beleza aí? Bom, então, voltando ali, se tiverem dúvidas, na próxima conferência ao vivo eu tiro as dúvidas todas que tiverem, ou pode também comentar aqui que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, além do direito penal e dos processuais, a gente tem o direito administrativo. Administrativo de quê, professora? De empresa? Não. Direito administrativo fala sobre a administração pública. Então, como que vai ser a gestão dos órgãos de governo, né? Se a gente tem um sistema presidencialista ou parlamentarista, qual que vai ser a função do presidente, se fosse parlamentarista, do primeiro-ministro, né? A gente tem o que cabe ao município, ao Estado-membro, à União. A gente tem toda uma noção de gestão do legislativo, executivo, judiciário. O direito administrativo, ele vai regular a administração pública, estabelecer as regras para essa gestão pública, orçamento. Então, ele vai estabelecer essa relação aí. Tranquilo? A gente tem ainda o direito tributário,
que é extremamente importante. Para quê, gente? Para que é importante o direito tributário? O Estado precisa de grana. Então, para o Estado arrecadar recursos, receitas, ele vai instituir formas legais que vão determinar que a gente tem que contribuir para a questão econômica desse Estado. E aí ele pode instituir impostos, né? A gente tem diferentes impostos, tem uns que são federais, como imposto de renda, tem outros que são estaduais, como o IPVA, e tem uns que são municipais, como o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN. Essa relação tributária pode ser ainda taxa de incêndio, né, que é cobrado pela existência de um corpo de bombeiros. A gente pode ter uma contribuição de melhoria, se é feita uma obra pública que valoriza o seu imóvel, eles podem te cobrar uma contribuição de melhoria pela valorização que aconteceu no seu imóvel. Isso tudo vocês vão estudar lá no direito tributário. Quais são as regras para se instituir um tributo, quais são os limites de cobrança, como que funciona essa relação da arrecadação de receitas feita pelo Estado para determinar o seu orçamento público. Então, vocês vão ter o direito tributário mais para o final do curso. Temos ainda o direito eleitoral, que vai determinar as regras de aquisição de poder por meio de poder público por meio eletivo. Então, sempre a gente vai ter as regras de direito eleitoral, falando o que pode, o que não pode numa campanha, se pode ter financiamento privado ou não, a questão, por exemplo, do ficha limpa, que é muito famosa, isso tudo é do direito eleitoral, que são regras instituídas para se regular essa questão das eleições, fundamental no Estado democrático de direito, né? Temos ainda o direito internacional público, que é aquele direito que regula as relações do Brasil com outros países. No exemplo que eu já falei de aulas anteriores com vocês, a relação do Brasil com a ONU também é regulada pelo direito internacional público, com outros países, com o Mercosul. Então, tudo isso vai ser regulado pelo direito internacional público. E como o Brasil está, nesse caso, representando os interesses do povo brasileiro, a gente vai entender que é um direito público, porque só o Estado vai poder se relacionar dessa forma. Perfeito? E, por fim, um direito que ficou muito sendo discutido, né, nos últimos tempos, direito público também, o direito previdenciário, que vai falar sobre aposentadoria. Então, as regras de aposentadoria pública, né, vão ser instituídas pelo Estado e a gente tem que saber quanto tempo vai ter que contribuir. Não mudou agora o tempo? Pois é, eu vou ter pelas minhas contas não, que eu não sei fazer conta, tá? Eu sou do direito. Mas o meu contador me informou que eu vou ter que trabalhar 7 anos e meio a mais com a reforma tributária. Por causa das novas regras, eu não tenho nenhum benefício que eu possa utilizar, né? Por causa da minha idade, então eu vou ter que trabalhar 7 anos e meio a mais. Pelo menos é o que ele me disse, tá, gente? Ainda vou olhar isso com mais cuidado. Mas, enfim, o direito previdenciário vai falar sobre essa questão da aposentadoria. E temos não só aposentadoria, mas também questões de acidente, de trabalho, como é que recebe, tudo caso você tenha uma questão de não poder trabalhar, não poder se manter por questão de idade ou de invalidez. Tranquilo? Já no âmbito do direito privado, a gente vai ter aquele direito, como eu já disse aqui anteriormente, aquele direito que regula as relações entre pessoas privadas, sejam elas pessoas físicas, sejam elas pessoas jurídicas, né, de direito privado. Então, a gente tem a relação entre duas pessoas físicas, eu dei o exemplo do casamento, a relação entre uma pessoa física e uma empresa que tem a CNPJ, uma pessoa jurídica. Então, ali a gente tem o exemplo da contratação de um serviço de internet, pela Vivo, por exemplo, e a gente tem a situação de relação entre pessoas de direito, pessoas jurídicas de direito privado. Então, uma loja de roupas que tem CNPJ que compra roupas para vender de um fornecedor que também tem CNPJ, tem identidade separada dos seus donos, né? Então, a gente tem tudo, essas relações são todas de direito privado, por quê? Porque são relações que não sofrem interferência do Estado. O Estado,
ele não vai ditar nada nessa relação. Então, por causa disso, e aí a regra das relações de direito privado vai ser a liberdade. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que não seja proibido em lei. Porque se for proibido em lei, aí eu passei do limite da minha liberdade, né? A minha liberdade é regulada pela legalidade. Então, nesse sentido, quando a gente olha aqui o direito civil, que vai regular as relações de vários direitos distintos. O que é direito civil, professor? Eu vou citar para vocês, tá? Primeiro, vocês vão estudar os direitos da pessoa. Se vocês pegarem o Código Civil, vocês vão ver que tem títulos diferentes, capítulos diferentes no Código Civil de cada assunto. Então, primeiro é a pessoa, quando você nasce, como que você tem direitos, a questão do menor de idade, do relativamente capaz, do absolutamente capaz. Depois de falar sobre essa questão da autonomia da vontade, dos direitos vinculados à pessoa, a gente tem os direitos das obrigações. Então, se eu tenho autonomia, eu vou assumir obrigações. A obrigação de fazer coisa certa, obrigação de pagar uma quantia, obrigação de dar certa coisa, né? Então, eu tenho as diferentes obrigações. Vocês vão ter um semestre só de direito das obrigações. Depois das obrigações, instituir a obrigação, assina o contrato. Então, direito contratual. Todos os tipos de contrato que existem, que não existem, porque pode ser que você também crie um tipo de contrato que não está previsto. Se não for ilegal, tá tudo bem. Pode ser um contrato que nunca ninguém criou, desde que ele não institua algo ilegal, tudo bem. Depois do direito contratual, a gente tem os direitos reais, que é o direito das coisas, né? O direito das coisas e os direitos reais. Aí vai falar sobre propriedade imóvel, toda essa relação, principalmente de posse e propriedade. Depois do direito dos direitos reais, aí você vai ter a questão do direito de família, né? Conseguiu comprar os seus bens, você vai constituir a família. Aí vocês vão ter um semestre todo também só de direito de família. E por fim, o que acontece? A pessoa morre, né? Então aí eu tenho o direito das sucessões, que vai trabalhar toda a questão de uma sucessão legal e também testamentária, falando sobre as regras dessas relações. Isso tudo, gente, é direito civil. Então, vocês olham aqui e acham que é pouquinho coisa de direito privado, vocês viram tanto de coisa que está dentro do direito civil, né? E aí a gente tem o direito comercial, que hoje é mais chamado de direito empresarial, porque no Código Civil, onde tem as regras de direito empresarial, a gente tem falando de direito de empresa, e o direito internacional privado, que fala sobre as relações de pessoas que vivem em diferentes países ou fazem negócios com pessoas de outros países, mas que são entes privados. Então, por exemplo, se a Maria brasileira casar com o Hans alemão em Paris e o filho nascer no Japão, qual que vai ser o direito que vai regular a família desse pessoal? Vocês vão estudar no direito internacional privado. Se uma filial de uma transnacional quer abrir filial aqui no Brasil, como que vai regular? Direito internacional privado. Se a gente tem um problema de refugiados que estão pedindo a regulamentação da sua documentação, direito internacional privado. Se eu preciso de um visto, se eu quero me naturalizar em um país, direito internacional privado. Então, vocês vão estudar isso mais para o final do curso também, né? Eu sou suspeita para falar, acho muito legal, eu dou a aula dessa disciplina também. É uma disciplina que causa muito rebuliço, vocês têm muito interesse nela, porque trata de várias situações de exceção interessantes de serem discutidas no direito. Bom, e aí ficou faltando o direito do trabalho aqui, né? O direito do trabalho, gente, esse professor entende como um direito público por ser um direito que seria protegido pelo Estado, para poder igualar as relações, mas ele tem sido entendido como um direito privado, tá? Por quê? Porque ele vai ser um direito que vai regular as relações entre empregado e empregador. O empregado, ele tem que obedecer às regras instituídas pelo seu empregador, e o empregador geralmente é um ente privado.
Se ele não for ente privado, ele não vai ser regulado pelo direito do trabalho, vai ser regulado pelo direito administrativo. Por exemplo, se ele for um funcionário público, ele é regulado pelo direito administrativo. Perfeito? Então, corta aqui direito do trabalho e coloca direito do trabalho aqui na relação de direito privado. Só não quis abrir mão desse desenho só por essa falha, tá? Mas já estou corrigindo ela aí com vocês. Perfeito? Aí, ó, direito público, direito privado. E aí, para a gente fechar a nossa aula, alguns ainda vão fazer essa divisão aí do jeito que tá para vocês. Tá vendo? O direito positivo interno. Aqui eu não estou falando do direito internacional, tá? Quando a gente fala direito interno, é a mesma coisa que direito nacional. Então, não estou entrando na discussão do direito internacional, vocês já viram que a gente falou sobre direito internacional público, que faz parte do direito público, relação entre Brasil e outros países ou sujeitos de direito internacional, e as relações de direito internacional privado, quando as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, elas vão se relacionar com sujeitos que se submetem a ordenamentos jurídicos distintos e não só o brasileiro. Mas o que é interessante da gente perceber aqui nesse slide é que essa divisão leva à noção de que, inicialmente, o direito privado ele tinha só esses dois aqui. Era o direito civil, que falava das relações do indivíduo, das relações de família, patrimoniais, e o direito empresarial, que defendia a possibilidade aí de se ter lucro e ganhar dinheiro a partir do uso do próprio esforço e da construção da instituição de empresas, né, do comércio. Como direito público, a gente tem o direito constitucional, direito administrativo, o direito financeiro e tributário, no outro estava falando só tributário, mas o financeiro ele trabalha a questão do orçamento público e o tributário da arrecadação de tributos, então eles andam em conjunto. O direito processual, que eu falei com vocês que qualquer direito processual, seja o penal, seja o civil, seja o do trabalho, será direito público, porque eu sempre tenho o Estado participando, o direito penal, o direito eleitoral e o direito militar, que não estava no outro, mas que os estados também podem instituir um direito especial militar, como é o caso do Brasil, para regular necessariamente só as relações entre os militares. Os novos direitos surgiram depois de um segundo momento de Revolução Industrial e de desenvolvimento pós-Revolução Francesa. Aí pensando em direitos que vão buscar uma certa igualdade entre os sujeitos. É interessante porque quando a gente pensa sobre essas relações, esses direitos aí, direito civil, direito comercial, todos os direitos, direito constitucional, todos os públicos citados ali, eles eram direitos que já estavam instituídos no início do Estado moderno, mas que depois o que acabou de se percebendo é que alguns direitos precisavam ser protegidos de tal forma que a gente tivesse um regramento jurídico que tentasse igualar as relações entre esses sujeitos. E aí, por causa disso, a gente vai ter o surgimento do direito do trabalho, para não permitir que o empregador, por exemplo, faça o que quiser com o seu empregado, o direito previdenciário para garantir aí uma renda justa ao final da vida, o direito econômico, que vai repercutir a discussão sobre a questão econômica e acepção de direitos, o direito do consumidor, que vai nos proteger para a gente poder saber muito bem o que está consumindo e poder reivindicar os nossos direitos, e o direito ambiental, que busca aí o que se fala muito sobre desenvolvimento sustentável e proteção de interesses que sejam interesses do planeta inteiro, né, de preservação aí do meio ambiente. Bom, espero que tenha ficado claro, essa aula é só uma pincelada sobre cada área do direito que vocês vão estudar, para vocês entenderem o que é direito público e privado. Na próxima conferência ao vivo a gente tira as dúvidas. Muito obrigada. Desculpa novamente pela confusão, mas está a aula aí gravada para vocês, né? Até a próxima aula. Tchauzinho!